Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já agradeço a você pela sua presença, pela sua paciência. E hoje o nosso texto é Lucas capítulo 11, versículos 29 ao 32. Jonas foi sinal de Deus, Jesus é sinal maior. Quem crê no amor que desce, já vive o seu melhor. Pediam prova no céu, queriam Deus de vitrine, mas Deus se esconde no pão, no pobre da minha esquina. Jonas tentou escapar do medo e da missão, mas no ventre do grande peixe achou nova direção. Jonas foi sinal de Deus. Caríssimos e caríssimas, iniciamos ainda com o sinal de Jonas. Primeiro a gente começa a nossa conversa de hoje lembrando que tivemos uma trégua, um momento de paz na Palestina. E a gente vê claramente que todo mundo, o Trump é maravilhoso, a extrema-direita falando, ele que fez a paz acontecer. Não tem mais o que destruir em Gaza. Você vê os vídeos, as fotos, dos filmes, as cenas que aparecem dentro do contexto da região lá, não tem mais o que destruir. Há uma confusão tremenda que precisa ser desfeita logo no início da nossa conversa e na nossa cabeça. O Israel bíblico e o Estado moderno de Israel não são as mesmas realidades. O Israel bíblico era um povo, uma aliança, era um caminho espiritual, uma história de fé e libertação. O Israel de hoje, de Netanyahu, é um Estado político e militar, nascido em meio a um conflito e disputas territoriais, marcado por uma série de feridas que nunca se fecharão, porque quando Israel volta em 48 para a região que é o Israel hoje, já tinha um povo morando lá. O drama recente da devolução dos reféns da parte do Hamas, que não é o povo palestino, deixe bem claro isso. Você dizer que o Hamas é o povo palestino, é você dizer que o PCC é o povo brasileiro. É você dizer que o Comando Vermelho é a nossa comunidade que vive hoje nas favelas do Rio de Janeiro. É você dizer que o Terceiro Comando é o povo que mora em nossas comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Mas o povo prefere dizer que todo o que mora na região da Palestina é Hamas. Sabe por quê? É mais barato. Então o que acontece em Gaza não é uma defesa. Não podemos nunca negar isso. Mas é um genocídio de uma população inteira, de um povo. E desculpem, senhores, não há justificativa, nem teológica, nem política, para a morte de crianças, para bombardear hospitais, para o apagamento de um povo inteiro. Até mesmo a igreja foi bombardeada na região da Palestina. Deus, nosso Pai, o Deus de amor que nós conhecemos, não está dos lados dos muros, das bombas, das cercas elétricas. O Deus da Bíblia que nós acreditamos não é o Deus genocida que alguns teimam em pregar em suas igrejas aqui no Brasil. Não é um Deus genocida que alguns acreditam achando que a morte tem justificativa profética e teológica. Sabemos que os profetas Amós, Isaías, Jeremias sempre denunciaram quando Israel confundia o pacto com Deus com o domínio sobre os outros. O mesmo vale hoje. A fé que é legitimada para a violência perde o nome de fé, vira terrorismo. O verdadeiro Israel continua sendo aqueles que buscam a justiça e a paz, não o poder e o controle de uma região. E aqui o Evangelho de Lucas, que nós somos convidados a olhar hoje, nos mostra um outro sinal, não o sinal das armas, mas o sinal de Jonas. O Evangelho que nós proclamamos hoje, Lucas capítulo 11, versículos 29 ao 32, nos apresenta um texto provocador. Interessante que Jesus fala assim como Jonas foi sinal para os habitantes de Nínive, assim será também o Filho do Homem para essa geração. O tempo comum que nós estamos vivendo é um espaço silencioso, em que tudo de extraordinário acontece.
pois a vida e Deus acontece na realidade comum de cada fiel. Deus nos fala por gestos simples, não em luzes, em show, em palcos, nem tampouco em altar de fogo. Mas a nossa geração que busca sinais, que quer mais like, que quer mais, vamos dizer assim, mais luzes sobre tudo, é incapaz de perceber o maior de todos, sinais. Deus feito presença no meio da gente, na simplicidade da vida, no cotidiano. O pedido por um sinal nasce da vontade de controlar Deus, de exigir a prova antes de acreditar. Jesus, porém, recusa esse tipo de fé. O sinal de Jesus não é espetáculo, não é tal da revelação que alguns acreditam. E assim como Jonas, que desceu ao ventre do peixe e renasceu para a missão, o verdadeiro milagre é interior. É a nossa conversão, de fato, a partir do eu para o outro. Jonas é o espelho de todos nós, que somos teimosos, que queremos dizer que bandido bom é bandido morto, mais vezes. Nós que às vezes defendemos que aquele grupo ali tem que morrer, porque não anda de acordo com o direito canônico, de acordo com a minha Bíblia, ou de acordo com o meu interpretar de Jesus. Jonas, o teimoso, fugindo do chamado de Nínive, é o mundo que se fecha à compaixão. O peixe aqui é o ventre de Deus, lugar de recomeço, de introspecção. Também podemos dizer que é o batismo. E a planta, que é a mamoeira que seca sobre a cabeça do profeta que para ficar no sol, é o símbolo da falsa segurança que às vezes cultivamos. Tudo passa, tudo vai, como diz o outro, tudo vira titica, como diz Paulo. Só o amor permanece. O sinal de Jonas que nós temos aqui é o enfrentamento da própria arrogância espiritual. Eu fico vendo alguns jovens seminaristas, sobretudo, que às vezes se portam como se fossem reis, ou mesmo já ordenados presbíteros. Eu lembro até hoje o jovem padre, eu sou seminarista hoje, estou sofrendo essa perseguição, mas quando eu for padre eles vão me pagar. É o momento que o nosso ego morre, quando a gente se converte e o coração se desperta. E lembrando que a gente, quando vai se converter, sofremos o processo da denúncia da fé, que se transforma, às vezes, naquele show que alguns querem ter. Muitos querem uma fé de espetáculo, muitos querem uma fé das missas das graças, das missas de libertação, um tal de óleo da alegria que outro dia eu estava lendo na internet, e tantos outros sinais sagrados, sacramentais, transformados em espetáculo. Seja a teologia da prosperidade, se você orar, Deus tem que te atender, senão você não é Deus, que vem de milagres. O clericarismo que hoje nós temos, que diz que ele tem o poder porque ele deitou no chão e levantou em uma celebração. Tudo isso é a geração de hoje. Tudo isso é sinal que não é de Deus. Mas nós que queremos ver o sinal de Deus na simplicidade, devemos reconhecer que o Cristo serve àqueles que sofrem. Ele só serve àquele que perdoa. Papa Francisco já dizia, a igreja precisa sair das suas nínives de pedra e abrir-se às periferias existenciais. A verdadeira conversão se prova na solidariedade, na justiça social. E não há arrependimento autêntico sem compaixão ativa. Lembrando ainda São João Crisóstomo, que dizia, que as lágrimas do arrependimento são mais poderosas que qualquer sacrifício. E nas pequenas fidelidades que os sinais de Deus acontecem. E a gente para por aqui, pede a Deus que nos ajude a ser como Jonas, capazes de mudar nosso itinerário para cumprir a vontade de Deus. O sinal de Jonas é o próprio Cristo, vivo, discreto e transformador. Fiquemos com Deus para que possamos ser fiel ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato. Quem crê no amor que cresce, já vive o seu melhor. Na cruz brilhou esperança, no túmulo a nova flor. Quem desce a fundo com Cristo, sobe com mais vigor. Na cruz brilhou a esperança, no túmulo a nova flor. Quem desce ao fundo com Cristo, sobe com mais vigor.